Você costuma assinar contratos digitais sem a devida leitura? Pois é, infelizmente, esses contratos de sites e famosos cookies podem ter armadilhas para o usuário da rede. A Rayane Novaes está de volta com mais informações sobre isso. Rayane? Oi, Jordevá, é muito complicado quando a gente fala de segurança na internet, porque a gente não tem costume mesmo de ler. Tanto essa questão de contrato, quanto aquela questão de cookies que o site pergunta se a gente quer aceitar. A gente já vai lá no automático e aceita todos eles, inclusive sem saber a que estamos nos expondo quando a gente faz essa aceitação. Eu vou conversar para saber mais com o advogado especialista em direito digital, o Dr. Caio Celso. Dr. Caio Celso. Doutor, muito obrigada pela participação conosco aqui no TJ Goiás. Boa tarde. Explica pra gente o que são cookies e quais são os riscos que a gente se expõe quando a gente aceita. Perfeito. Olha, cookies, na verdade, são um arquivo de texto que geralmente os sites utilizam ou para o performance especificamente do site ou para monitoramento do comportamento dos usuários. Ou seja, por meio desse arquivo que serve ou para o site funcionar ou para a gente conseguir fazer uma análise do perfil de comportamento do usuário, a gente vai conseguir coletar uma base de dados específica daquele usuário. Então, cookies basicamente pode ser ou os cookies necessários, né, o performance do site, como por exemplo, carrinho de compras, idioma principalmente do site, ou se não, a análise de cliques especificamente. Então, no geral, se a gente fosse definir cookies, seria por isso. E quais cuidados a gente deve ter, doutor, ao aceitar essas coisas que a gente nem lê na maioria das vezes? Sim, a gente tem que ficar bem atento, principalmente com esses cookies de análise de comportamento, porque eles especificamente podem ser vendidos para outras pessoas. É aquele negócio, a gente pesquisa, eu quero comprar um creme de hidratante, aí ele fica aparecendo por meses te seguindo ali. Isso aí é um cookie de análise de comportamento que provavelmente teve ou uma venda ou uma sessão para outros sites de publicidade. O que a gente tem que ficar atento? Sempre quando a gente for aceitar esses cookies, a gente tem que entrar, tem que ler os termos de uso ou a política de privacidade para a gente entender se aquele cookie ele vai ser vendido ou cedido. A gente tem que ficar bem esperto também com termos genéricos. Por exemplo, a gente vai utilizar a análise desses dados para fins comerciais. O que seriam esses fins comerciais? Uma política de privacidade bem feita, geralmente ela indica para quem ela vai vender, quanto tempo ela vai utilizar. Então, esses pontos que eu geralmente recomendo para os meus clientes, tanto que tem sites e-commerce, quanto os que acessam esses e-commerce, ficarem espertos. Ou seja, se você não quer, sempre clique para não aceitar o compartilhamento desses cookies. Doutor, hoje é uma data marcante em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas apesar da lei, de que forma que os nossos dados ainda podem ser usados de forma indevida? Olha, principalmente pelo compartilhamento indevido. Quando a gente aceita, a gente está dando consentimento para, no caso, o provedor, né, tratar aqueles dados ou compartilhar aqueles dados nos modos do termo de uso. O que a gente pode fazer, principalmente, para nos garantir, né? Olha, primeiro ponto, entrar em contato com os provedores ou sites especificamente, solicitando a transparência daqueles dados. Como que ele foi utilizado? Qual que é a auditabilidade desses dados? É uma palavra que a gente usa muito, a contability dos dados. A gente tem que entender essa questão. Caso você não concorde e a base legal, ou seja, você consentiu para aqueles dados, você pode solicitar anonimização, retirada daqueles dados direto para quem toma conta desses dados. Se não deu certo, o que eu recomendo? Tem Procon, consumidor.gov, por mais que não seja realmente de competência exclusiva deles, ainda assim a gente vê respostas na prática disso. E se, por exemplo, ainda assim você não conseguir, você vê que esses dados ainda estão sendo utilizados de uma forma que você não anuiu para isso, sempre há medidas judiciais para você tomar. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Doutor Caio César Bueno, advogado especialista em direito digital. Volto com você aí no estúdio, Jordevá. Rayane, obrigado pelas suas informações. Vamos direto para a Avenida Leste-Oeste.